Como vai, pessoal? Espero que esteja tudo bem com vocês todos. Nós vamos dar continuidade aqui à nossa série de análise de itens que mostram que há muitos mistérios aí numa civilização antiga e, para não variar, nós vamos dar continuidade também à nossa tradição de ser direto ao assunto, sem blá blá blá. Nós vamos diretamente aí para o item 1. Essa imagem aí mostra para vocês o chão de uma catedral que repete o mesmo diagrama em uma placa-mãe de um computador. Essa catedral aí é a Catedral de Chartres. Ela é uma obra que eles dizem ser do período gótico francês. A data oficial de início da construção seria o ano 1194. Essas datas sempre são um pouco problemáticas, mas tudo bem, essa é a data oficial. Ano 1194. Como nós estamos tratando de uma catedral, nós temos de lembrar os céticos, que nós estamos tratando de um local que comporta crenças espirituais. Então, o desenho do chão, ele é um labirinto clássico que tem a ver com uma ideia de uma iluminação, dos iluminados, e que daria acesso a mundos espirituais inferiores. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque isso é bastante complexo de explicar. Mas o caso é que quando você vê esta parte da catedral aí desenhada numa placa-mãe de um computador, que é meio velhinho, esse computador aí tem algumas 2 ou 3 décadas, Você acha que é coincidência estar aí, visto que a catedral supostamente teria 800 anos, um pouquinho mais aí? O que você acha que os historiadores não estão nos dizendo? Ou melhor, o que eles nem sabem para nos dizer? Porque a maioria dos historiadores ela foi treinada para desconsiderar e, portanto, não entender qual é a fé que guia as classes dominantes do passado e ainda as classes dominantes atuais do mundo em que nós vivemos. Portanto, tanto os historiadores quanto esses, vamos chamar assim, de operários de montagens de hardware, eles desconhecem com que eles estão trabalhando exatamente, de fato. Então, nesse hardware aí ficaria acima desse desenho do labirinto, o processador do computador. Isso aí é só uma parte da placa-mãe, E acima dele ainda um cooler de refrigeração. Mas isso é uma parte técnica. Agora, o que significa o labirinto de fato? Como já dito, a crença deles é que isso aí daria acesso a mundos espirituais de dimensão inferior. Complexo demais para explicar aqui, mas é isso. O item 2 mostra algo que nós vamos tratar mais uma vez. Nós vamos falar mais uma vez das catedrais e de suas portas de tamanho desproporcional. Essa aí é são as portas da Catedral de Nossa Senhora de Amiens. É uma catedral que supera todas as catedrais góticas da França em termos de volume. Tem mais ou menos 200 mil metros cúbicos de volume. Algo absurdo, majestoso literalmente. Agora preste bem atenção nas portas. Elas têm uma porta menor dentro de uma porta maior. Para vocês isso aí não lembra nada? Vou dar um pouquinho de tempo para vocês lembrarem. O que isso aí lembra? As pessoas hoje em dia fazem algo bem semelhante para os seus animais de estimação, que são muito menores em tamanho, quer dizer, uma portinha na base da porta. É o que nós estamos vendo aí na catedral, uma portinha menor na base de uma porta gigantesca. Então a impressão que se passa é que essas portas foram feitas para pessoas de altura de um padrão daquela época que eram muito maiores do que as pessoas de hoje, então que usariam e que ainda usam essas portas menores, feitas para pessoas de estatura tal e qual a sua e a minha. O item número 3, eu até pergunto para você, o que você acha que você está vendo nessa foto aí? A foto ela mostra um platô, lá da mesma região que tem as linhas de Nazca, porque ele é em Nazca, no Peru,
Na verdade, é uma montanha, aparentemente uma montanha simples, normal, só que em cima dela algo está chamando atenção, evidentemente. O topo foi exatamente cortado em linha reta. Parece que é algo simples de fazer, né? Mas só que isso aí foi feito na rocha, né, pessoal? Uma parte é material maleável, mas uma outra parte é rocha. Então, como é que se poderia fazer algo tão grande com os instrumentos da antiguidade? Impossível, né? Ou levaria aí várias gerações de vários milhares ou no mínimo centenas de trabalhadores, né, em cima de algo assim. Mas o mais importante, né, por que é que alguém teria todo esse trabalho para fazer algo assim? Eu não acredito em algo nesse sentido aí. Então, óbvio que todos vocês, quando olharam para isso, eu acredito que viram a semelhança de aeroportos modernos, né? Mas aí surge uma nova questão. Por que aborígenes no Peru, de épocas supostamente tão primitivas, precisariam de um aeroporto? Não faz sentido. É a mesma coisa as linhas de Nazca, que se descobriu aí que só podem ser vistas, né, o desenho que elas fazem, se você está a uma altura voando por avião, senão você não consegue ver o desenho. Então, com certeza, algo de muito diferente tem nesse local aí, e mais uma vez mostra que a nossa história é toda baseada em mentiras. O item número 4 fala do mistério do chamado Lago Santo. Esse lago é totalmente redondo e ele está localizado na região de Riazã. A principal característica dele, além do formato, é que a água é totalmente cristalina e ela tem ausência absoluta de algas. Então, oficialmente, o lago é de uma origem meteórica, né, que teria caído um meteoro ali, um meteorito, e tem claramente mais de 500 anos. Mas há uma grande fantasia e mentira em torno dessa história de meteoros e meteoritos, só que sobre isso talvez a gente vai falar futuramente. O fato a ser visto por hora com essa imagem é que há algumas coisas estranhas. Por exemplo, ali não se vê nenhum vestígio do tal meteoro. Você não vê restos, né, de pedaços do meteoro, nada. Ou seja, não tem nenhum resto do suposto meteoro ali. Outra coisa estranha, esse lago não consta em mapas antigos até o ano de 1865. E a cartografia na época já era bem evoluída, então é um mistério, né? Pode alguém ter esquecido de constar? Pode, claro, mas não é a lógica, porque todos os demais lagos constam. Mas a partir então de 1865, magicamente, o lago começou a constar aí na cartografia da região. Só que isso não é ainda o maior mistério. O mais importante é que em amostras de solo do lago foi encontrado o radionuclídeo Césio-137. Você sabe como é que se forma o Césio-137? Vou deixar um tempo para você adivinhar, alguns segundos. Para quem sabe, é isso mesmo, né? Só se forma Césio-137 durante a decomposição ou decaimento nuclear do urânio ou do plutônio, né? A ideia de que isso, então, de que esse Césio-137 poderia estar dentro de um eventual meteorito, meteoro, não prevalece, desaparece, porque a vida do Césio-137, a vida útil dele, né, ela decai pela metade a cada 30 anos. Quem é do ramo pode testemunhar aí nos comentários que é assim. Ou seja, então, 100% de uma massa de Césio-137 chega a 0,78125%, ou seja, menos de 1%, depois de 210 anos, só para citar um exemplo de tempo. Ora, se os meteoritos existem na forma como a ciência oficial afirma existir,
e se eles são o que a ciência oficial nos diz serem, né? Então eles estariam vagando pelo espaço há milhões de anos. E, portanto, não haveria mais vestígios de Césio neles. Além disso, né, se esse lago tem mais de 500 anos, já não teria praticamente nenhum vestígio de Césio no local, Césio 137. Então, esses vestígios nos dão um indício de que cerca de 150 a 200 anos atrás, as pessoas já possuíam algum tipo de tecnologia nuclear por conta do decaimento do urânio e do plutônio para formar o Césio 137. E aí, outra pergunta: como seria possível ter material nuclear a 150, 200 anos atrás, a não ser que tudo aquilo que nós somos ensinados seja baseado em mentiras? Quem conhece a história dos Vimanas, do Shivalinga, etc., sabe que isso é muito mais antigo do que 200 anos. Mas vamos adiante. Nós vamos agora para o item 5. Que novamente nós vemos um templo gigantesco que ou foi feito por pessoas megalomaníacas, né, com mania de grandeza, ou por pessoas realmente grandes. A Basílica de Eger, que é essa aí que vocês estão vendo, dessa porta aí, está na cidade de Eger, na Hungria, e é um dos 3 maiores templos do país. E ela teria sido construída entre 1831 e 1837. Agora preste atenção na altura das maçanetas das portas, além da altura da porta. Você acha que é conveniente para uma pessoa de altura padrão usar essas fechaduras, né, para abrir e fechar a porta? Que é possível, nós estamos vendo aí que esse homem aí alcança a porta, mas é inconveniente, né? Não é confortável usar isso aí. Então a impressão que se tem é que tanto a porta quanto a maçaneta foram feitas para pessoas de uma estatura bem maior, né, mais do que o dobro dessa aí que nós estamos vendo, mais ou menos 2,5 vezes o tamanho. E aí nós vamos para um dos maiores mistérios, aí, ou pelo menos aquele sobre o qual mais se especula, no item 6. E é impressionante, né, pessoal, que existam tantos mistérios oficialmente insolúveis em torno do mundo. Aparentemente insolúveis, né? Em 1977, a empresa japonesa Nippon Corporation decidiu construir uma cópia bem menor da pirâmide de Kelps, que já é uma pirâmide menor, né? Para tentar solucionar o mistério da construção das pirâmides. A construção deveria ter mais de 10 metros de altura e o tamanho da base era de 15 vezes menor do que o original da menor pirâmide. Então não era uma pirâmide tão alta e ela era 15 vezes menor do que a pirâmide original. Os pesos dos blocos dessa pirâmide teste foram planejados para ter aproximadamente de 1 a 3 toneladas. Só que a massa de alguns blocos da grande pirâmide chegam a algo entre 35 e 90 toneladas, ou seja, mais de 30 vezes o tamanho aí, a massa, né, dos blocos de teste. E nós temos de chamar a atenção para isso, porque o que vem a seguir de informação não é surpreendente, mas é mais uma vez a demonstração de que tinha uma tecnologia muito mais avançada no passado. Os japoneses tentaram primeiro construir usando métodos e tecnologias de construção que supostamente teriam sido usadas na época dos faraós, de acordo com o que a ciência diz que existiria de tecnologia na época. Então eles foram com aquela ideia de rodana, de tronco, sabe? E não conseguiram nada. Eles consultaram arqueólogos, estudaram obras do antigo historiador grego Heródoto, né, que descreveu aquilo que ele achava que eram os métodos pelos quais as grandes pirâmides supostamente foram erguidas. A gente não vai entrar aqui em detalhes, mas os construtores enfrentaram muitos problemas que vão desde a extração dos blocos de pedra, das pedreiras, né, até o transporte
e depois o levantamento dos blocos para as camadas superiores da pirâmide. Eles tinham planejado terminar isso em 1 mês, mas no final todo o processo acabou demorando 1 ano. Por fim, eles desistiram, né, do método antigo, e para terminar o projeto, supostamente antigo, né, para terminar o projeto eles tiveram de usar guindastes modernos, porque as pedras não eram tão grandes, então os guindastes deram conta. As pedras maiores não dariam, tá, pessoal? Ainda mais nas alturas que as pirâmides verdadeiras são, né? E eles acabaram usando até um helicóptero para instalar algumas partes no final da estrutura. Enfim, pessoal, é óbvio, né, que o mundo antigo ele tinha uma tecnologia muito mais avançada do que a nossa, e essa tecnologia ela simplesmente desapareceu junto com toda a civilização mundial da época, de um dia para o outro. É isso, pessoal. Deixo um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.